Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 11. A Gênese espiritual. A encarnação dos espíritos. 17. O Espiritismo nos ensina de que maneira ocorre a união do espírito com o corpo físico durante a encarnação. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria. Para isso, ele precisa de um intermediário, que é o seu corpo fluídico, ou perispírito, que de algum modo é parte integrante do espírito. Trata-se de um envoltório semimaterial, ou seja, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda a matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que depois de sofrer uma modificação especial, pode atuar como corpo fluídico. Esse envoltório, denominado perispírito, faz do espírito, que é um ser abstrato, um ser concreto, definido, e que pode ser percebido pelo pensamento. Desse modo, o perispírito torna o espírito apto a atuar sobre a matéria tangível, assim como acontece com todos os fluidos imponderáveis, que são, conforme já se sabe, os motores mais potentes. Portanto, o fluido perispiritual é o traço de união entre o espírito e a matéria. O perispírito, durante o período em que está unido ao corpo físico, serve de veículo ao pensamento do espírito, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sobre a impulsão da vontade do espírito. É através do perispírito que as sensações produzidas pelos agentes externos repercutem no espírito. Os nervos são os fios condutores dessas sensações, assim como no telégrafo o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. 18. Quando um espírito tem que encarnar num corpo humano em vias de formação, um vinco fluídico, que nada mais é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao embrião que o atrai com uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o vínculo fluídico vai ficando mais firme. Sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula por molécula, ao novo corpo que está se formando. É por isso que se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de algum modo, nesse embrião, como uma planta se enraiza na terra. Quando o embrião atinge o seu pleno desenvolvimento, a união é completa e o ser nasce para a vida exterior. A união do perispírito com a matéria carnal é mantida pela força que o princípio vital do embrião exerce. Quando essa força deixa de atuar, em consequência da desagregação do corpo físico, essa união se desfaz. Então, o perispírito se desprende, molécula por molécula, tal como havia se unido, e o espírito recupera sua liberdade. Assim, não é a saída do espírito que causa a morte do corpo físico, mas a morte do corpo é que causa a saída do espírito. Se levarmos em conta que um instante após a morte a integridade do espírito é total, que suas faculdades adquirem até mesmo uma maior capacidade de percepção, enquanto o princípio da vida se acha extinto no corpo, fica provado, sem margem para dúvida, que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. 19. O Espiritismo faz com que possamos compreender, mediante os fatos que ele nos permite observar, os fenômenos que acompanham a separação entre o corpo físico e o perispírito. Algumas vezes ela é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que em outras ela é lenta, trabalhosa, horrivelmente penosa e, conforme o estado moral do espírito,
essa separação pode durar meses inteiros. 20. Um fenômeno característico, também assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. A partir do momento em que o espírito fica imantado pelo vínculo fluídico que o prende ao embrião, ele entra em estado de perturbação. Essa perturbação aumenta à medida que o vínculo vai ficando mais forte e, nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de modo que ele jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, o espírito começa a recobrar suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que servirão para que ele se manifeste na matéria. 21. Entretanto, ao mesmo tempo em que o espírito recobra a consciência de si mesmo, ele perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas em existências anteriores. Essas aptidões, que haviam ficado temporariamente em estado latente, voltam à atividade e vão ajudá-lo a fazer as coisas melhor do que fez anteriormente. Ele renasce a partir do ponto em que deixou o seu progresso anterior. O renascimento é para o espírito um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui, mais uma vez se manifesta a bondade do Criador, visto que a lembrança de um passado, muitas vezes penosa e humilhante, adicionada aos amargores de uma nova existência, poderia perturbá-lo e lhe criar embaraços. Assim, ele vai lembrar apenas das coisas que aprendeu, porque essa lembrança lhe será útil. Se algumas vezes ele conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho rápido. Temos, portanto, um novo homem, por mais antigo que seja o seu espírito. Esse novo homem adota uma nova maneira de proceder, auxiliado por aquilo que aprendeu em existências anteriores. Quando retorna à vida espiritual, a existência que se finda se desdobra diante dos seus olhos e ele julga se empregou bem ou mal o tempo que passou na Terra. 22. Desse modo, não há interrupção na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele mesmo, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase da sua existência. O esquecimento se verifica tão somente durante o período em que o espírito está encarnado e no estado de vigília, acordado. Durante o sono, quando o espírito se desprende em parte do corpo físico, ele recupera a sua liberdade e a sua vida espiritual. Assim, ele tem acesso à lembrança do seu passado, uma vez que não tem a visão obscurecida pela matéria, corpo físico. 23. Tomando como parâmetro a humanidade, no seu grau mais inferior da escala espiritual, onde se encontram os mais atrasados selvagens, pergunta-se: este é o ponto de partida da alma humana? Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, o espírito, distinto do princípio material, se individualiza e se organiza gradualmente, depois de passar pelos diversos graus da vida animal. É nessa passagem que a alma se prepara para a vida e desenvolve pelo exercício as suas primeiras faculdades. Seria, por assim dizer, o seu período de incubação. Quando a alma chega ao grau de desenvolvimento que o estado da animalidade comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, uma filiação espiritual do animal para o homem, como há também uma filiação corporal. É preciso admitir que esse sistema, baseado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde à justiça e à bondade do Criador. Ele dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados para terem, no futuro que lhes está reservado,
uma compensação aos sofrimentos que vivenciaram. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais que ele possui ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, que não pode ser confundido com outro, assim como o fruto saboroso se diferencia da raiz amarga que lhe deu origem. Pelo fato de ter passado pela experiência da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Ele já não seria mais um animal, assim como o fruto saboroso não é mais a raiz de onde veio, e como o sábio também não é o feto sem forma que o pôs no mundo. Entretanto, esse sistema levanta numerosas questões, cujos prós e contras não convém discutir aqui, como também não vale a pena examinar as diferentes hipóteses que se têm formulado sobre esse assunto. Assim, sem pesquisar a origem da alma, sem procurar saber as linhas da evolução pelas quais ela passou, vamos iniciar o seu estudo a partir do momento em que ela entra na humanidade, a partir do ponto em que, dotada de senso moral e de livre-arbítrio, ela começa a ter responsabilidade pelos seus atos. 24. O espírito encarnado tem a obrigação de prover o alimento para o seu corpo, de dar a ele segurança e bem-estar. Essa obrigação força-o naturalmente a empregar suas faculdades em pesquisas, a exercitá-las e desenvolvê-las. É assim que a sua união com a matéria torna-se útil ao seu adiantamento. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Além do trabalho inteligente que o espírito realiza em seu proveito sobre a matéria, ele auxilia na transformação e no progresso material do globo que lhe serve de habitação. É desse modo que o espírito, ao progredir, colabora de forma inconsciente com a obra do Criador. 25. Todavia, a encarnação do espírito não é constante nem eterna, ela é transitória. Ao deixar o corpo, ele não retoma outro imediatamente. Durante um período de tempo, mais ou menos considerável, ele vive na vida espiritual, que é a sua vida normal, verdadeira, de tal sorte que é insignificante o tempo que duram as suas encarnações, se comparado com o tempo que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo entre uma encarnação e outra, o espírito também progride, aproveitando para o seu adiantamento os conhecimentos e as experiências que adquiriu durante a sua vida no corpo físico. Examina o que fez durante a sua permanência na Terra, analisa o que aprendeu, reconhece as suas faltas, traça planos e toma decisões que vão guiá-lo em sua nova existência, onde ele vai procurar se conduzir de uma forma melhor. É assim que cada existência representa um passo à frente no caminho do progresso, uma espécie de escola onde se aplica o que se aprendeu. 26. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas é uma condição que está intimamente ligada à inferioridade do espírito. Ela é um meio de progredir. Ver o Céu e o Inferno, capítulo 3, itens 8 e seguintes. À medida que o espírito progride moralmente, ele vai se desmaterializando, e a influência que a matéria exerce sobre ele também vai diminuindo, o que contribui para sua purificação. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como o espírito age em virtude do seu livre-arbítrio, ele pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu progresso. A consequência disso é que ele prolonga a duração de suas encarnações materiais, tornando-as uma verdadeira punição. Assim, por sua própria culpa, ele permanece nos planos inferiores, onde é obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Portanto, depende do espírito abreviar a duração do período das encarnações,
mediante o trabalho de depuração que ele executa sobre si mesmo. 27. O progresso material de um globo acompanha o progresso moral de seus habitantes. A criação dos mundos e dos espíritos é incessante e eles progridem mais rápido ou menos rápido de acordo com o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Assim, existem mundos mais antigos e mundos mais novos, e eles se encontram em diferentes graus de adiantamento físico e moral. Neles, a encarnação é mais material ou menos material, e, por consequência, o trabalho que os espíritos executam é mais rude ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos mundos menos adiantados. Por ser povoada por espíritos relativamente inferiores, a vida em corpo físico é mais penosa do que em outros planetas. Existem mundos mais atrasados do que a Terra, onde a existência é ainda mais penosa. A Terra seria um mundo relativamente feliz se comparada a esses mundos mais atrasados. 28. Depois que os espíritos realizam, num determinado mundo, todo o progresso que ele pode oferecer, eles deixam esse mundo para encarnar no outro mais adiantado, onde poderão adquirir novos conhecimentos e assim sucessivamente, até que a encarnação num corpo material não lhe seja mais necessária. A partir desse momento, eles passam a viver exclusivamente a vida espiritual, no mundo espiritual, onde continuam a progredir em outro sentido e por outros meios. Quando chegam ao ponto máximo do progresso, eles desfrutam da suprema felicidade. Ao serem admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, passam a conhecer o seu pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos. E a missão desses mensageiros será a de governar os mundos. Para isso, terão sobre as suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Assim, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, independente do grau em que se encontrem na hierarquia espiritual, do mais baixo ao mais elevado, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto e, ao mesmo tempo, a si mesmos. Aos espíritos menos adiantados, cabe o desempenho de uma tarefa mais material, que eles executam, a princípio de forma inconsciente, por ainda não terem habilidade para cumprir tarefas mais complexas. O mesmo ocorre com os nossos serviçais mais simples. No mundo espiritual, existe atividade por toda parte. Nele, não se encontra em nenhum lugar ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Em todos os lugares, o elemento espiritual é aquele que atua em tudo, sob a influência do pensamento divino. Sem a presença do elemento espiritual, só existe a matéria inerte, destituída de finalidade, sem inteligência e tendo por único motor as forças materiais que deixam muitos problemas sem solução. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo passa a ter uma finalidade, uma razão de ser, e tudo se explica. É por isso que, sem levar em conta a espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. 29. Assim que a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Mas de onde eles vieram? Quer esses espíritos tenham sido criados naquele momento na própria Terra, quer eles tenham vindo já formados do espaço, provenientes de outros mundos, a presença deles neste planeta, a partir de certa época, é um fato incontestável, visto que antes deles só havia animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características dos animais.
sob a influência dos espíritos e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram, pelo menos é o que a observação comprova. Vamos deixar de lado a questão da origem dos espíritos, pois até o momento ela ainda não foi resolvida. Vamos considerar o espírito não em seu ponto de partida, mas a partir do momento em que pôde manifestar suas primeiras sementes do seu livre-arbítrio e do seu senso moral. Desde o instante em que ele pôde desempenhar o seu papel como homem, sem nos preocuparmos com o meio onde ele passou o seu período de infância ou, se preferirem, o seu período de incubação. Apesar da semelhança do seu corpo com o corpo dos animais, ele pode se diferenciar dos irracionais pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam. Assim, como debaixo de uma mesma roupa grosseira, é possível distinguir o homem rústico do homem civilizado. 30. Mesmo que os primeiros homens fossem pouco adiantados e tendo que encarnar em corpos muito imperfeitos, ainda assim deveria haver diferenças sensíveis entre eles, tanto no caráter quanto nas aptidões. Os espíritos que se assemelhavam foram se agrupando naturalmente por afinidade e simpatia. Assim, a Terra ficou povoada por espíritos de diversas categorias, onde uns queriam o progresso e outros eram contrários a ele. Os corpos recebem a impressão do caráter do espírito, que, ao procriarem, levam consigo essa impressão. Desse fato resultaram diferentes raças, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral. Os espíritos que possuíam afinidade continuaram a encarnar entre si, perpetuando dessa forma o caráter que os distinguia, tanto na parte física quanto na parte moral das raças e dos povos. Esse caráter distintivo só desapareceu com o tempo devido à mistura das raças e ao progresso dos espíritos. Ver Revista Espírita, julho de 1860, Frenologia e Fisiognomonia. 31. Podemos comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a esses grupos de imigrantes oriundos de diversos lugares, que vão se estabelecer numa terra que nunca foi habitada. Lá, eles encontram madeira e pedra para construir suas habitações. Cada um dá à sua construção um cunho especial, de acordo com o grau do seu saber e do seu caráter particular. Assim, os espíritos se agrupam por semelhança de origem e de gostos. Esses grupos acabam formando tribos, depois povos, cada qual com seus próprios costumes e características. 32. Portanto, o progresso não foi uniforme em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes se adiantaram em relação às outras. Muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual vieram encarnar na Terra e se juntaram com aqueles que já estavam aqui, ou melhor, com aqueles que chegaram antes. Isso tornou a diferença que havia entre eles, em matéria de progresso, ainda mais sensível. Seria impossível atribuir o mesmo tempo de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, ao tempo de criação dos chineses e dos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e um dia alcançarão o nível dos seus irmãos mais velhos. Mas isso certamente não acontecerá em corpos físicos pertencentes à raça a qual eles estão vinculados hoje, visto que esses corpos mais grosseiros são impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o corpo físico não for mais compatível com o desenvolvimento que os espíritos já alcançaram, eles sairão desse meio para encarnar noutro mais elevado, e assim sucessivamente, até que conquistem todos os graus de desenvolvimento que a Terra permite. Quando isso ocorrer, eles deixarão o nosso planeta para viver em mundos mais avançados.
Ver Revista Espírita, abril de 1862, Perfectibilidade da raça negra.